acontecendo. Quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, né? A exclusão social. Eu queria saber o seguinte... Quem sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Olá, o programa Diálogos de Justiça volta em mais uma edição. O programa Diálogos de Justiça é uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Representando o IPAM, contamos com a presença da doutora Herta Padilha de Oliveira, que além de vice-presidente do IPAM, também é juíza da 9ª Vara Civil de Santo Amaro. Mais uma vez, tê-la conosco é um prazer. Prazer é meu, professor Flávio. Hoje abordaremos o tema, o direito fundamental à convivência familiar e as novas relações familiares e os interesses do menor. Para abordar o tema, conosco a doutora Carla Matuque Borba Serafim. A doutora Carla, ela é doutora pela PUC de São Paulo, ela é professora de Direito Civil na Unisa e autora da obra O Direito à Vida e ao Arrependimento na Responsabilidade Medicamente Assistida, e também coautora na obra Direito da Infância, Juventude, Idoso e Pessoas com Deficiência. Doutora Carla, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, professor Flávio, doutora Herta. E é sempre bom estar aqui, né, para a gente conversar um pouco sobre os assuntos jurídicos que nos atormentam e são pauta do nosso dia a dia. Relações familiares e interesses do menor, doutora. Como se explica o direito à convivência familiar como direito fundamental? Bom, isso tudo nós temos que remontar à questão do que seria esse fundamentalismo, né, esse direito fundamental. A nossa Constituição Federal de 88, lá no artigo 5º, caput e depois nos seus incisos, traz a gama dos direitos fundamentais. Dentre os direitos fundamentais, nós temos o direito à vida, o direito à segurança, e todos eles levam a quê? Levam a esse direito de convivência familiar. Por quê? Porque nós somos, por excelência, seres gregários, ser gregário. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. E para remontar essa questão, trazemos aqui o quê? Trazemos a criança e o adolescente como pauta do dia de hoje. Por quê? É onde começa tudo, né? Na criança, no adolescente, na formação familiar. A família é a primeira célula máter. É o local onde se desenvolvem todas as potencialidades e habilidades do ser humano, que vai viver em sociedade. E a sociedade é que forma o quê? Forma o nosso Estado democrático de direito. Doutora Carla, a gente teria como definir o que é família? Porque a ideia de família parece que tem mudado muito, né, nos últimos anos. Existe alguma definição para o que é família? Olha, hoje nós podemos imaginar a família como um instituto plural. Por quê? A partir das questões de que o Estado deixou de ser um Estado laico, deixou de ser um Estado religioso, passando a ser um Estado laico, nós tivemos uma repersonalização, o fenômeno da repersonalização, no qual nós temos que enxergar o indivíduo formador da família. E a família, tal como as características básicas assim, de uma nova circunstância. Como uma nova circunstância? Nós deixamos de ser uma família patriarcal e patrimonial e passamos a ser uma família voltada para quê? Voltada para as relações de afeto, voltada para as questões de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, para definir família, acho que o melhor conceito que nós podemos ter é o do professor Rui Geraldo Camargo Viana, que ele fala que hoje nós somos um conceito família plural. O que é uma família plural? É uma família que se amolda e que se determina de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua compreensão do que é melhor para cada um dos seres, dos entes que a formam. Então, nós temos, dentro de determinadas situações, na Constituição Federal, lá no artigo 226 e seguintes, nós temos o tratamento do que seria a família, do que seria reconhecido família. Então, a família, entidade familiar, eu posso ter pelo casamento, pela união estável, pela questão da família monoparental,
Só que hoje já foi reconhecido, já é uma questão de ordem, as questões das famílias homoafetivas. E dentro dessa concepção, nós temos as subdivisões, que são as famílias mosaico, as famílias reconstituídas. O que são, pegando um gancho, o que seriam famílias mosaico, o que seriam famílias reconstituídas? Seriam aquelas famílias formadas a partir de outros núcleos familiares já desfeitos, por qualquer circunstância. Então seria aquele segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento e as famílias vão se agregando. Vão se agregando, porque nós até temos um jargão, né? São os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos, né? A família mosaico, ela tem características muito peculiares, porque muitas das vezes a entidade familiar, ela tem uma nova roupagem muito melhor do que aquela que já foi no passado. E você nunca pode dizer, não, aqui não há nenhum tipo de vinculação. Não, muito pelo contrário, né? Então, são filhos de outros casamentos, ou chamados antigamente outros leitos, que eles, muitas das vezes, eles formam uma nova irmandade e constituem um vínculo com o padrasto ou a chamada madrasta, que nem usa mais, né? Acho que hoje a gente fica lá só para os contos de fadas, né? Lá para as questões da Disney. Porque não há mais essa situação. Eu acho que o americano, ele define muito bem, né? Father-in-law, mother-in-law, pela lei. Olha, seu pai na lei, sua mãe na lei, porque muitas das vezes essa nova geração, criança, adolescente, se tem uma empatia, uma afinidade, uma vinculação muito maior no seio dessa família reconstituída. Numa mesma família teríamos então vínculos de consanguinidade e vínculos de afetividade. Sim. E há uma sobreposição, uma prevalência de consanguinidade sobre afinidade ou não? Eu gostaria que a senhora respondesse no próximo bloco, porque o nosso primeiro bloco está se encerrando e voltaremos dentro de instantes com Diálogos de Justiça. Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. O programa Diálogos de Justiça, que é uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro, retorna para o seu segundo bloco. Hoje abordando o tema, a convivência familiar e as novas relações familiares e os interesses do menor. A doutora Carla Matucci, ela já nos expôs no primeiro bloco esses conceitos de família e tudo mais. E ficou no ar a seguinte pergunta. Numa mesma família existem vínculos de consanguinidade e vínculos de afinidade. Eu queria saber se há uma prevalência dos vínculos de sanguinidade sobre os de afetividade ou não, todos estão no mesmo patamar. Olha, se essa resposta tivesse que ser dada
ainda sob a égide do Código de 16, né, nós estamos no Código Civil de 2002. Se fosse lá, nós diríamos, não, é a família matrimonializada, é uma família patriarcal, é uma família que só prevalece questões biológicas, de consanguinidade, os vínculos são bem estabelecidos. Hoje, diante dessa nova ordem familiar, desses novos arranjos familiares, não há que se falar em preponderância, há que se falar em estudo efetivo de como se dá a situação. Porque muitas das vezes a afetividade, quase que invariavelmente quando levada aos tribunais, ela é chancelada com decisões dizendo, ó, aqui há afetividade, aqui há uma relação e aqui vão ter direitos igualitários. Agora, só para terminar essa pequena introdução que a gente está fazendo no tema, a questão da afetividade, ela não afasta a responsabilidade em razão das questões biológicas, não é isso? Não afasta. Porque vamos supor, é uma família em que todos se odeiam, nem por isso eles vão deixar de ter responsabilidade um para com os outros, não é isso? Sim, temos que dar, né, a César o que é de César. Aí iríamos criar certas situações familiares de ódio para que não ficassem vinculados situações obrigacionais. Mas a afetividade, essa questão da solidariedade familiar, não está mais atrelada à questão da forma como veio o vínculo familiar. Me ocorre aqui uma dúvida. Se não há essa diferenciação, vamos assim dizer, seria lícito concluir que o enteado pudesse pedir alimentos ao padrasto? Sim, já temos inúmeros casos. A mídia, até mesmo assim, questões de matéria jornalística demonstram isso. E a gente tem visto no dia a dia que isso tem ocorrido com frequência. Porque se ficar demonstrado que aquela pessoa que tinha, na verdade, não só em relação à situação de afetividade, mas uma dependência econômica e por uma questão de rompimento desse vínculo do atual pai ou mãe que essa pessoa tenha, ela vai ficar responsável pelo pagamento de alimentos. Só para entender melhor, então, o enteado, no caso, ele poderia até fazer uma opção em buscar alimentos junto ao pai biológico ou ao padrasto. Então, ele poderia, de acordo com o poder econômico, de acordo com aquele contexto que ele permaneceu um determinado tempo, ele pode buscar, então, por essa situação? Bom, vamos estabelecer aqui alguns critérios. Um caso que ficou emblemático na jurisprudência, e até foi noticiado por motivo de mídia, é que uma moça no estado de Minas Gerais, durante muitos anos, teve seus estudos custeados pelo padrasto. E o seu pai pagava, não obstante seu pai estivesse pagando durante todo esse tempo pensão alimentícia, da qual ela não conseguiria sobreviver e ter aquela condição para estar onde ela estava, cursando a determinada faculdade, tendo determinado padrão de vida, enfim. Houve o rompimento do vínculo dessa mãe biológica dessa menina com o padrasto dela. E o primeiro fato que ocorreu ao padrasto, não é minha filha, não há nenhuma responsabilidade, eu não vou mais custear a universidade, o curso dela. Ela ingressou em juízo diretamente contra o padrasto. E ele veio em defesa dizendo, olha, ela tem pai, ela recebe pensão alimentícia. E durante a prova colhida nos autos, restou demonstrado que mesmo ela tendo recebido durante todo o período em que a mãe mantinha aquele vínculo com o padrasto, pensão alimentícia, ela não sobreviveria, ela não teria aquela condição. E que ele sempre foi o responsável por ela estar cursando, por ela estar naquele nível educacional. E ele foi obrigado, compelido a pagar. Então a gente vai chegar à conclusão que a raposa do Pequeno Príncipe tinha razão, você é responsável por aqueles que cativam. Sim, com certeza.
Agora, vamos tratar então especificamente desse direito da convivência familiar. Como é que a gente pode definir esse direito? Sim, na verdade, a convivência familiar, especificamente, ela diz respeito a essa nova família que teria se formado e por outros motivos vários, houve o rompimento. Pode ser por questão de morte, pode ser por questão de a mãe ou o pai dessa criança veio a falecer e ela teria ficado com o padrasto ou a madrasta. E ela teria uma possibilidade de continuar a conviver no seio daquela família. Ou teria também como causa um divórcio, uma separação, enfim, um rompimento do vínculo. E ela demonstra carinho, ela demonstra certa empatia na manutenção daquele vínculo familiar. E não seria saudável para uma criança ou para um adolescente o rompimento. Por isso há compreensão, tanto das crianças pedindo para estarem se avistando com esse antigo companheiro ou companheira dos seus pais biológicos, respectivos pais biológicos, ou ainda ela estar podendo até mesmo estar sobre a guarda. Nós temos alguns casos aí emblemáticos que apareceram na mídia e que dizem, olha, não existe meu ex-querido padrasto ou minha ex-querida madrasta. Isso é uma continuidade, as pessoas podem nutrir e ter vínculos familiares de convivência em N possibilidades, e não só quando se mantém esse vínculo entre o genitor ou a genitora e o padrasto ou a madrasta. Uma vez padrasto, sempre padrasto. Né? Sim. Eu acho que a tendência é essa, né? A tendência é dar justamente mais efetividade às relações afetivas, né? Ao afeto. É o reconhecimento do afeto. E estaria incluído dentro desse direito de convivência, a gente poderia incluir também o direito de conviver com os avós, por exemplo? Isso já era uma coisa que vinha desde o Código de 16, né? Dizendo que você teria a oportunidade e o direito, né? Na verdade, um direito-dever. E falam que os avós é o último elo de conexão do amor, né? Decorrência direta do afeto. Estamos encerrando o nosso segundo bloco. Dentro de instantes retornaremos com Diálogos de Justiça. Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. A gente já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. A gente já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Olá, o Diálogos de Justiça retorna para o seu terceiro e último bloco. O Diálogos de Justiça é uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Hoje conosco a doutora Carla Matuque Borba Serafim, falando sobre a convivência familiar e as novas relações familiares e os interesses do menor. Se fala muito, doutora, sobre o Estatuto das Famílias, que parece que ainda está em projeto de lei. O que a senhora teria a falar sobre esse estatuto? Bom, o Estatuto das Famílias é um projeto de lei que hoje se encontra na Câmara e dos deputados, e esse Estatuto das Famílias, em tese, ele retiraria toda a parte do livro do direito de família do Código Civil. Estaríamos falando de um microsistema específico para tratamento das questões familiares.
E esse Estatuto das Famílias, ele nasceu e foi encabeçado por um colegiado de juristas ligados ao Instituto Brasileiro de Direito de Família. E dentro dessa normatização existe o artigo 5º que fala do direito à convivência familiar, que é um princípio norteador para o tratamento das relações familiares, especificamente para criança e adolescentes. E por se tratar de uma legislação especial, então prevaleceria sobre o Código Civil, então aquela legislação capitulada no Código Civil, ela seria derrogada por conta desse novo estatuto? Sim, sim, totalmente. Há até alguns juristas se posicionam a posições contrárias, justamente porque retiraria toda a estrutura, né, modificaria toda a estrutura do que nós temos como conceituação do direito civil no âmbito do direito privado. Porque sempre nós tivemos um código que, dentro das relações de direito privado, que tratava de todas as questões. E quando nós vamos cindir, né, e retirar do corpo, nós vamos mudar, esfacelar toda aquela estrutura que vem desde Clovis Bevilacqua. Desvincula do direito civil? Sim. Seria um novo ramo do direito? Não, o direito de família? Seria direito de família e o que seria? Não estaria mais atrelado dentro do Código Civil. Os que se posicionam a favor do Estatuto das Famílias, eles colocam o seguinte: é muito difícil alterar um Código Civil por completo. Porque o Código Civil, ele trata das questões dos bens, dos contratos, ele trata dos direitos reais, ele trata das sucessões e ele trata das famílias. E seria muito difícil. Eu estudei no Código de 16 e nós temos o Código de 2002. Mas foram anos para que chegássemos a esse Código de 2002, para se alterar. E não é fácil ter uma nova alteração. E pelo Estatuto das Famílias, como a família é algo que é muito mutante, né? A família é mutante, ela tem uma cara mutante porque ela reproduz as questões sociais. Então seria mais fácil mudar o Estatuto das Famílias do que mudar todo um Código Civil. A gente teve a oportunidade de entrevistar a doutora Regina Beatriz, Sim. que ela se manifestou assim, radicalmente contra algumas posturas do Estatuto. Uma das questões que acho que talvez seja a que mais levanta polêmica seria aquela da poliafetividade, poliamor, eu não sei nem como é que se denomina hoje, mas em suma, seria um casal que na verdade não é casal, seria uma relação triangular. Não. São 3 pessoas, ou 4 de repente, que convivem como casais, né? Nessa configuração. Como uma entidade 4 familiar. pessoas convivendo maritalmente, Sim, vamos dizer. maritalmente. E aí pode advir filhos dessas relações. Né? Como é que a gente se encaminharia para uma solução dessa? Então, porque acho que assim, tudo funciona bem quando todo mundo está junto. A hora que eles forem se separar ocorrer... que aí vai ter uma parte consanguínea, uma parte afetiva, sim. Realmente aí, fica um ficaria problema sério. Essa é uma nova realidade, um outro viés das chamadas possibilidades de formação de entidade familiar, que ainda é em discussão. Dentro desse projeto de Estatuto das Famílias, como ainda é um projeto, tramita, ele pode sofrer alterações, pode sofrer algum tipo de sugestão. Esse projeto, dentro da questão da poliafetividade, ele veio direto do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que defende essas questões de reconhecimento desses vínculos poliafetivos, inclusive com a inscrição dessas pessoas que seriam os responsáveis em termos jurídicos. Né? Então, vou sair com uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento. Será que seria possível? Será que seria viável? Né? Algumas questões até já estão sendo alteradas no âmbito do registro civil, que foi sugestão também desse Estatuto das Famílias, que não se colocasse mais paternidade e maternidade, colocassem filiação. Simplesmente para abolir questões que pudessem levar alguém a se sentir lesado. Ou constrangido. E ainda nessa questão da prevalência do direito da criança, né? Porque essa é uma imposição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na prática são aquelas situações limites em que a criança tem que ser retirada da convivência familiar.
porque a convivência pode ser muito mais prejudicial do que a permanência. Aí a gente está diante de dois direitos que se contrapõem. Muitas vezes o direito até da mãe, por exemplo, de conviver com o filho, no caso de uma dicta, por exemplo, que não tem condição de cuidar. E o direito do filho de conviver com a mãe, que também, se pudesse optar, provavelmente gostaria de ficar com a mãe, mas que também não vai ter condição de conviver, né, essa relação. Quais são os caminhos que a gente encontra, ou melhor, vou reformular a pergunta, como compatibilizar esses dois direitos que se conflitam? São dois direitos fundamentais. E, em tese, seriam dois direitos de grandeza igual. Só que o direito à convivência familiar, ele impera na seguinte situação: eu preciso ter a doutrina da proteção integral. E doutrina da proteção integral significa o menor, a criança e o adolescente, eles devem ser preponderantes na análise do critério. Olha, essa é a melhor condição para eles. Ele deseja ficar com a mãe. Só em caráter de extrema necessidade ele é retirado daquele convívio familiar. E isso é decorrência da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Convenção de Direitos da Criança e do Homem, da ONU, e ele é a aplicação direta também da nossa legislação de direito civil. Infelizmente, doutora Carla, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria deixar aqui o nosso muito obrigado. Queria agradecer também ao IPAM pela presença aqui da doutora Herta É um prazer Padilha. estar aqui novamente. Agradeço a doutora Carla pela entrevista. Doutora Carla, vai aqui o nosso muito obrigado. Esperamos contar com a sua presença em futuros programas, que pelo visto o tema aqui é bastante abrangente. Obrigada, eu que agradeço. É sempre bom estar aqui nessa casa, ser bem recebida e tratar de temas tão polêmicos. A você, telespectador, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Continue com a nossa programação e até o próximo Diálogos de Justiça. Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Ele já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying.